Fala pessoal, me chamo Joaquim Basotti, faço parte da equipe do Espiritismo para Todos e hoje aqui junto com vocês eu estou para refletir, para explicar e para esclarecer um pouco sobre o tema de hoje, que é grandes nomes do Espiritismo nascente. Quando eu digo grandes nomes, grandes expoentes do Espiritismo nascente, eu quero dizer pessoas que ajudaram na época de Kardec a não codificar, mas a aumentar as obras kardecianas, a aumentar a codificação, que contribuíram para o espiritismo de forma que influenciam nas obras espíritas até hoje. São esses grandes nomes: Leon Denis, Camille Flammarion e Gabriel Delany. Antes de entrar em detalhes sobre a vida deles e sobre suas grandes contribuições para o espiritismo, eu queria refletir um pouco com vocês sobre a importância da gente estudar a história espírita, sobre como é importante a gente entender a história do movimento espírita e dessas pessoas que vieram antes da gente e contribuíram de maneiras inúmeras para que o espiritismo fosse o que é hoje, né? Eu sinto que a gente está chegando num momento do movimento espírita onde nós estamos produzindo menos e divulgando mais. A gente chegou num momento que a gente está perpassando, a gente está passando a doutrina espírita para outras pessoas. A gente está passando o que já foi escrito, o que já foi pesquisado, o que já foi estudado para outras pessoas. A gente está num momento de divulgação da doutrina espírita. Mas antes desse momento de divulgação, teve que vir o momento de construção da doutrina espírita. E esses grandes nomes que nós vamos falar hoje são pessoas que fizeram parte desse grande momento de construção junto com Allan Kardec. Falando nele, há quem se engane de que Kardec trabalhou sozinho em sua missão como codificador da doutrina espírita. Além de contar com a ajuda dos benfeitores espirituais, contou com a ajuda também de pessoas encarnadas. 3 grandes nomes se destacam por terem deixado obras para a posterioridade e por influenciarem no movimento espírita até hoje. Pode ser que você não conheça ele de nome, mas com certeza você já conhece algum dos livros dele ou algum dos temas que eles já abordaram em sua vida. Eram esses: Camille Flammarion, Gabriel Delany e Leon Denis. Um ponto muito interessante para a gente ressaltar sobre a vida deles ainda encarnados são as interações que os 4 tiveram em sua vida, né? Um exemplo é Gabriel Delany, que era filho de Alexandre Delany, que era espírita e grande amigo íntimo de Kardec. A mãe de Gabriel Delany era médium, que auxiliava Allan Kardec nas reuniões durante a época da codificação. Contam as histórias que houve um momento onde Kardec pegou Gabriel Delany no colo, olhou para ele e disse que ele ainda seria um grande nome muito importante do movimento espírita. Já Leon Denis é um caso até muito engraçado, porque algumas pessoas costumam dizer que ele é a reencarnação de Allan Kardec, sendo que, como a gente acabou de ver, ele estava encarnado na mesma época que Allan Kardec, inclusive eles se conheciam. Então não tem como ele estar encarnado em 2 pessoas ao mesmo tempo. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, Leon Denis não era Allan Kardec. Eles eram pessoas diferentes e pessoas que inclusive se conheciam. Leon Denis, ele atuava num campo mais filosófico do espiritismo. Ele chegou a ser reconhecido pelo Arthur Conan Doyle, que é um escritor muito famoso, que se vocês não conhecem de nome, talvez vocês conheçam por uma das suas obras. Quem nunca ouviu falar de Sherlock Holmes? O Arthur Conan Doyle disse que o Leon Denis, em qualquer área cujo ele queria escrever, em qualquer área cujo ele desejasse escrever, ele seria bem sucedido. De acordo com o mesmo, ele era um grande mestre da prosa francesa e teria sucesso em qualquer uma das áreas que desejasse escrever. 2 grandes obras que podem ser citadas de Leon Denis são os livros No Invisível e Depois da Morte. Por último, não menos importante, nós temos Camille Flammarion. Flammarion descobriu o espiritismo quando tinha 18 anos. Ele estava estudando sobre astronomia e se deparou numa biblioteca com um livro cujo despertou o endereço do mesmo. O livro era o Livro dos Espíritos. Assim começou a pesquisar sobre o Livro dos Espíritos e começou a ler e a decifrar e procurou Kardec para poder conversar sobre o que ele tinha aprendido. Mas mesmo antes do seu encontro com Kardec, Flammarion já estudava astronomia, mesmo que não fosse pelo viés espírita. O mesmo aprendeu a ler e a escrever quando tinha apenas 5 anos de idade e sempre teve um grande interesse pelos astros. Publicou seu primeiro livro com 15 anos e o livro possuía mais de 500 páginas. Era praticamente um gênio, era um prodígio e em sua obra procurou focar na pluralidade dos mundos. Agora que a gente já conhece um pouquinho da história dos 3,
É muito legal a gente refletir sobre a importância que eles tiveram dentro do movimento espírita na época e hoje em dia, e sobre a importância que pessoas como eles têm. Porque são pessoas que desde do plano espiritual já são incumbidas de realizarem uma missão de extrema importância, que é a de construção e divulgação da doutrina. A gente fala muito hoje em dia sobre como a doutrina precisa ser passada para as pessoas, assim como em projetos como o Espiritismo para Todos, que nós estamos passando a doutrina de uma maneira mais didática. Eles ensinaram para a gente muitas coisas sobre o Espiritismo com suas pesquisas que a gente não sabia. Então é muito importante a gente estudar essas pessoas para poder levar de exemplo, para poder com que no nosso dia a dia a gente lembre que antes da gente vieram outras pessoas que fizeram com que a gente pudesse estar aqui hoje. Graças a Gabriel Delany, graças a Leon Denis, graças a Camille Flammarion, que a gente pode estar aqui hoje estudando tudo que a gente está estudando. A gente pode ter maiores ensinamentos sobre a doutrina espírita, maiores complementos da codificação de Kardec. Então eles foram muito importantes dentro do movimento espírita e são muito influentes até hoje. Então eu fico muito feliz de compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento e um pouquinho da história dessas pessoas que foram tão importantes e são muito importantes até hoje. Agora que vocês já conhecem um pouquinho deles, eu quero saber qual que vocês ficaram mais curiosos para ler algum livro ou para dar mais uma pesquisada mais a fundo. Eu mesmo já fui na biblioteca do meu centro e já peguei um livro de cada para poder começar a ler, porque é sempre bom a gente aprofundar mais o nosso conhecimento, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se interessado por esses nomes. Espero voltar outras vezes para compartilhar mais um pouquinho de conhecimento com vocês e até a próxima!